Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 9 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 38. Na vista superior da figura 954, uma bola de 300 gramas com uma velocidade escalar v de 6,0 metros por segundo se choca com a parede com um ângulo θ igual a 30 graus e ricocheteia com a mesma velocidade escalar e o mesmo ângulo. A bola permanece em contato com a parede por 10 milissegundos. Na notação dos vetores unitários, qual é a letra A? O impulso da parede sobre a bola. E letra B? Qual é a força média da bola sobre a parede? A massa da bola é m igual a 300 gramas, que para transformar em quilogramas, eu vou multiplicar por 1 kg dividido por 1000 gramas, que são quantidades equivalentes nas duas unidades. Aí eu posso cancelar o grama e o resultado vai estar em quilogramas. 300 vezes 1 sobre 1000 dá 0,300 kg. Observe que os sentidos positivos dos eixos x e y são para a direita e para cima, respectivamente. Podemos, então, desenhar as componentes da velocidade inicial da bola nesses eixos. Se considerarmos um triângulo retângulo no qual um de seus ângulos agudos é igual ao ângulo θ, o transportarmos para o centro de massa da bola e o girarmos de 180 graus, veremos que este também é o ângulo que o vetor velocidade faz com a direção horizontal. Perceba que os lados do triângulo retângulo são as medidas dos módulos do vetor e de suas componentes. Se calcularmos o seno e o cosseno do ângulo utilizando as medidas dos lados deste triângulo, teremos que o seno de θ vai ser o cateto oposto, VY, sobre a hipotenusa V. Então, VY vai ser V vezes seno de θ. O cosseno de θ vai ser o cateto adjacente, Vx, sobre a hipotenusa V. Então, o Vx vai ser V vezes cosseno de θ. Perceba que a componente x aponta para o sentido positivo do eixo e a componente y aponta para o sentido negativo. Podemos escrever o vetor velocidade inicial da bola na notação de vetores unitários como o vetor VA vai ser V vezes cosseno de θ vezes I, a componente x, menos V seno de θ vezes J, a componente y. No momento do choque, a parede exerce força sobre a bola apenas na direção y. Então, de acordo com a primeira lei de Newton, a componente x da velocidade da bola não se altera. Não existe força atuando nessa direção. Como o problema diz que a bola ricocheteia com a mesma velocidade escalar e o mesmo ângulo, a componente y também terá o mesmo valor, no entanto, aponta no sentido contrário ao sentido inicial. O vetor velocidade final, escrito na notação de vetores unitários, fica: o vetor VB vai ser V vezes cosseno de θ vezes I, a mesma componente x, mais V seno de θ vezes J, a componente y apontando no sentido contrário. O momento linear de uma partícula pode ser determinado utilizando a seguinte equação. O momento P é igual a m vezes o vetor velocidade. O momento linear inicial da bola foi: o momento PA vai ser m vezes o VA. Então, é m vezes V vezes cosseno de θ vezes I, menos m vezes V vezes seno de θ vezes J. Eu multipliquei por m as duas componentes. O momento linear final da bola foi: o momento PB vai ser m vezes VB. Então, é m vezes V vezes cosseno de θ vezes I, mais m vezes V vezes seno de θ vezes J. A variação do momento linear foi: ΔP vai ser o PB menos o PA. Se subtrairmos as componentes x dos vetores, como elas são iguais, elas vão se anular. Se subtrairmos as componentes y, como tem sinais trocados, elas vão se somar. E a variação do momento linear foi: o vetor ΔP vai ser 2mv seno de θ vezes J. O impulso de uma força sobre uma partícula se relaciona com a variação do momento linear dessa partícula da seguinte forma:
o momento J é igual ao vetor ΔP. Então, podemos dizer que o impulso da força exercida pela parede sobre a bola foi, o impulso J vai ser 2mv seno de θ vezes J. Então, é 2 vezes a massa, que é 0,300, vezes o V, que é 6,0, vezes o seno de 30 graus, que é o ângulo, vezes J. Efetuando esses cálculos aí, dá 1,8 newtons vezes segundo, vezes J. Newton vezes segundo, a unidade do impulso. O resultado já foi escrito com 2 algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais. O impulso de uma força também pode ser determinado utilizando a seguinte expressão. O impulso J vai ser a força média vezes o intervalo de tempo ΔT. O tempo de contato da bola com a parede foi, ΔT vai ser 10 milissegundos. Como o prefixo mili equivale à potência 10 elevado a menos 3, isso é equivalente a 10 vezes 10 a menos 3. 10 vezes 10 a menos 3, 10 elevado a 1, vezes 10 a menos 3. 1 menos 3 dá menos 2, então isso é equivalente a 10 elevado a menos 2 segundos. Como o impulso calculado em A tem apenas componente y, o módulo deste impulso é igual ao módulo dessa componente. Resolvendo a equação que relaciona o impulso com a força média para a força média, teremos que a força média vai ser o impulso J dividido pelo ΔT, o intervalo de tempo. Então é 1,8, que é o módulo do impulso, dividido por 10 elevado a menos 2, que é o intervalo de tempo. Então dá 1,8, e esse 10 elevado a menos 2, passando para o numerador, troca o sinal do expoente, então dá 1,8 vezes 10 elevado a 2 newtons. Este será o módulo da força média exercida pela parede sobre a bola. De acordo com a terceira lei de Newton, a força da bola sobre a parede terá o mesmo módulo, a mesma direção e o sentido contrário a essa força. Perceba que essa força aponta no sentido negativo do eixo y e podemos escrevê-la na notação de vetores unitários como o F' médio é igual a menos 1,8 vezes 10 elevado a 2 newtons vezes J.